Oi, querida, tudo bem? Temos que tirar os Oi, pães com querido, fermento de tudo casa bem? essa semana, você lembra? Vamos, é verdade. Deixa eu te ajudar. Tá bom. Vai me passando? Mãe, por que você está tirando esses pães de casa? Ah, meu filho, é porque essa semana vai começar a festa dos pães asmos. E durante a festa toda a gente não pode comer o pão com fermento. Daí temos que tirar todos os que têm fermento de casa. Mas por que chamam isso de festa? Ah, minha filha, então, eu vou te explicar. É porque, assim, há muito tempo atrás, o nosso povo foi escravizado lá no Egito. Durante muito tempo, eles sofreram muito. Mas, um dia, Deus enviou Moisés para libertá-los e levá-los até a Terra Prometida, entendeu? Isso mesmo, querida. Naquela época, Moisés tinha pedido para as mulheres israelitas prepararem o pão para a viagem à libertação. Mas a saída do Egito foi tão rápida que nem deu tempo para o pão fermentar e crescer. É por isso que nessa semana nós não temos fermento em casa? Isso. Nessa semana, nós não podemos ter pão com fermento em casa, porque o fermento simboliza o sofrimento que o nosso povo passou no Egito. Mas Deus nos libertou uma vez e vai nos libertar de novo. É verdade. Tomara que esse dia chegue logo. Tomara mesmo. Tomara mesmo. Então, vamos ajudar a mamãe a levar os pães? Vamos? Aqui. Vamos. Estava tão bonito, hein? Acabou muito rápido. Boa noite, povo de Deus. Bem-vindos todos. E eu estou muito feliz de estar com vocês aqui e ver tanta gente aqui na igreja. Louvado seja o nome de Deus. Eu sei que vocês não vieram aqui por causa de mim. Vocês vieram aqui por causa da palavra, por causa das cenas da salvação. Trouxeram a Bíblia? Então encontrem aí o livro que nós estamos usando, o capítulo que estamos usando nesta semana. Levítico número 23. Eu vejo que temos diversos convidados aqui, são muito bem-vindos. Os que são nossos convidados e não são membros da igreja, por favor, passem à nossa recepção para receberem o nosso presente de hoje. Por bondade, não vão embora sem levar o nosso presente, tá bom? Uma palavra sobre ontem. Ontem foi um dia e tanto. Um dia de alegria, um dia de festa, um dia de bênçãos. Começou cedo e terminou tarde. Ontem nós tivemos programa praticamente o dia inteiro. Tratamos da Páscoa ontem. Aprendemos que a Páscoa não é apenas a saída do povo, mas muito mais do que isto. A Páscoa é o ato de o anjo destruidor saltar as casas onde estava o sangue do Cordeiro. Páscoa significa libertação pelo sangue do Cordeiro. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo sangue do Cordeiro. A palavra diz que é pelo Espírito do Senhor. O sangue do Cordeiro tem poder, e eu disse ontem que, ainda que eu fosse um homem muito forte, eu não poderia proteger o meu filho primogênito naquela noite, porque um anjo estava passando, e Deus prometeu que passaria e passou. E enquanto nas casas dos egípcios havia morte e choro, na casa daqueles que acreditaram no sangue do Cordeiro havia vida, não havia morte. No final da história deste mundo, haverá muita morte, mas aqueles que confiam no sangue do Cordeiro terão vida. E eu disse ontem que não será vida de 120 anos, vida eterna, amém? Vamos à Bíblia? Hoje vamos tratar sobre a segunda festa, a festa dos pães asmos. Eu disse ontem também que, assim como as festas eram em número de 7, os sábados festivos também eram em número de 7. Hoje eu vou explicar que em 2 das festas não havia sábado festivo. E para dar certo, se de 7 nós tiramos 2, ficam 5.
Aí nós temos sábados festivos 2 vezes em 2 festas, e aí nós chegamos ao número 7. E vocês vão aprender isso hoje através da palavra de Deus, amém? Levítico 23, a leitura de hoje compreende os versos 6 e 7 apenas. Apenas para entender, ontem nós lemos 4 e 5, das festas fixas do Senhor, santas convocações. No mês primeiro, no dia 14, Páscoa. Agora o verso 6. E aos 15 dias, isto é, no dia imediato ao número 14, o dia 15, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis uma santa convocação, um sábado especial. Nenhuma obra servil fareis. E aí vai em frente, o verso 8 diz: mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 7º dia haverá também santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Vejam que, quando lemos ontem sobre a Páscoa, o Senhor não falou que era uma santa convocação onde nenhuma obra deveria ser feita. A Bíblia é um livro assim muito complexo para quem não quer entender. Escute. É um livro muito complexo para quem não quer entender. E é um livro muito simples para quem deseja entendê-lo, sob a orientação do Espírito de Deus. Por que que, por exemplo, no comecinho do capítulo 23, a Bíblia fala do sábado semanal, se o sábado semanal não é uma das festividades? É muito simples. Porque as festividades, elas tinham como base o sábado semanal. Eles já conheciam o sábado semanal. Então, o descanso que deveriam ter nos sábados especiais das festas era muito similar ao descanso que eles tinham no sábado semanal, apenas por isso. É como quando eu vou contar uma história e eu começo dizendo assim: era uma vez. Sempre que eu começo dizendo era uma vez, a grande maioria sabe, vou contar uma história. Não é assim? Deus tem um propósito para o seu povo. Nem todos entendem a palavra, a Bíblia. E é possível que até o final, muitas pessoas continuarão não entendendo a Bíblia. Mas Deus tem um propósito de que nós a entendamos plenamente, completamente. E se existe alguma parte que não dá para entender, nós devemos aceitar pela fé. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu jamais poderei provar tudo cientificamente da Bíblia para você. Jamais. Mas para mim funciona assim: aquilo que eu consigo comprovar, ok. O que eu não consigo comprovar, eu aceito pela fé, porque foi Deus quem falou, não foi o homem. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. O que é essa festa dos pães asmos? Aliás, pão é uma coisa deliciosa, não é? Faz mal comer demais. De menos não sei se faz. Mas eu sou de ascendência italiana, e é difícil ver um pão e passar longe dele, né? E aqui na nossa cidade existem umas casas especializadas nessa iguaria, e eles têm pães de todos os tipos. Não fique com vontade de comer pão agora não, por favor, tá? Mas um pão sem fermento, vocês já perceberam que não tem muita graça? Ele fica duro, normalmente. O sabor não é igual. Porque quase todo mundo gosta de um pãozinho bem quentinho, abre ele assim, passa uma manteiga no meio, aquela que vai derretendo. Pastor Ricardo, que tal? Mas o pão era sem fermento, por quê? Há muitas razões porque Deus disse que não deveriam usar fermento durante uma semana inteira. Primeiro, porque o fermento era um símbolo para eles do sofrimento. Mas como assim? É porque eles ficaram 4 séculos prisioneiros lá. Eles não deveriam usar fermento porque eles não poderiam fazer uma refeição demorada. Hein, Nani? Refeição demorada é boa, né? Eles tinham que fazer uma refeição rápida. Eles deveriam comer na noite da Páscoa. A Bíblia diz que eles tinham que estar calçados, vestidos, em pé e com o cajado na mão.
Um pão fermentado hoje, ele pode ser feito rapidamente. Há umas maquininhas que você coloca lá, nem precisa ficar olhando. Ela fabrica o pão para você, aí de manhã você tem um pão quentinho lá. Mas no passado, o tipo de fermento que era usado, ele era demorado. Como eles teriam que sair correndo, porque era uma fuga, era uma libertação de um cativeiro, era uma libertação como que de um sequestro. Não dava tempo de ficar esperando o pão crescer, fermentar, para depois assar. Mas não é só isso. É porque o fermento também simboliza pecado. Na Bíblia, fermento simboliza pecado. Eu disse, a princípio, no dia de ontem, que as 3 primeiras festas, a Páscoa, os pães asmos e as primícias, elas estão relacionadas com a primeira vinda de Cristo. Ontem eu já ensinei para você que Jesus morreu na noite da Páscoa. No dia de Páscoa, comeu a Páscoa de noite e no amanhecer foi julgado, condenado e morreu. Tá certo? Hoje, nós estamos então no segundo dia, que seria o primeiro dia da festa dos pães asmos. Se Jesus comeu a Páscoa naquela noite, que era quinta-feira, mas para nós sexta-feira, porque a noite vem antes do dia, e ele morreu na sexta-feira, no entardecer, foi sepultado, o segundo dia, o primeiro dia dos pães asmos, era um dia festivo. Eu quero que você me acompanhe assim, mas muito rapidamente, mas não tire a Bíblia de Levítico 23. João 19, 31. É só um texto, só um verso. João 19, 31. A Bíblia diz assim, então, eu estou ouvindo o farfalhar das páginas, vou aguardar mais 2 segundos. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogou a Pilatos que dessem o corpo para eles. Era o dia da preparação, eles não queriam que os corpos ficassem na cruz no sábado, e aquele sábado era um dia grande. Será que era um dia de 48 horas? Ou será que era um dia semelhante ao dia de Josué, que orou e a terra parou? Na Bíblia diz que foi o sol que parou, mas era essa a compreensão que eles tinham naquele tempo. Não era um dia de 48 horas. É porque quando muitos comentaristas pensam da maneira que eu vou explicar agora, alguns pensam contrariamente. Muitos deles pensam que quando a Bíblia usa a expressão grande era o dia daquele sábado, significa que um sábado cerimonial de uma das festas, um desses 7, ele coincidia de cair também num dia de sábado do 7º dia. Aí era um dia mais especial ainda, porque era 2 vezes sábado para eles, ok? Esse dia era muito grande, e quando eles foram ver o Senhor Jesus, ele já estava morto. Furaram ele com uma lança, e saiu água e sangue. Eles tinham o hábito de, quando o sábado se aproximava, tiravam os bandidos da cruz, e Jesus foi crucificado como um bandido, embora não o fosse, mas sobre ele pesavam todos os pecados de toda a humanidade de todos os tempos. Eles não deixavam os corpos na cruz no sábado, eles quebravam as pernas dos condenados e tiravam da cruz. E quando foram ver, não precisaram quebrar os ossos de Jesus, porque ele já havia morrido. O salmista, lá no começo do livro dos Salmos, ele diz assim: nenhum osso será quebrado, nenhum osso. Jesus foi sepultado, e começou então a festa dos pães asmos. Pães asmos, tristeza, aborrecimento, introspecção. Quando uma pessoa querida morre, já viram como é que as famílias ficam? Nós pastores temos acompanhado, não é, pastor Wilson? E temos que ajudar as famílias, porque às vezes a hora que a morte chega, a família fica desestruturada, não sabe nem o que fazer.
perde até o telefone da funerária. É incrível. Na hora que Jesus morreu, começou esse dia terrível para eles. Os discípulos perderam o tino, eles perderam a noção. E agora, o que é que eles estavam fazendo? Não sabiam o que fazer. Quando a pessoa morre, a gente não sabe o que fazer. Mas depois que leva a pessoa para o sepulcro e volta para casa, o que a gente faz? Vem todas as lembranças, todas as lembranças. O pão sem fermento, ele simboliza as lembranças. Para o povo que estava saindo do Egito, a lembrança do sofrimento. E se você não sabe do sofrimento, chegou um tempo em que o faraó não dava nem a palha para eles. Eles fabricavam tijolos. Eles tinham que, além de amassar o barro, eles tinham que ir ao campo colher palha. Quer dizer, o serviço deles foi duplicado, eles foram sofrendo, mas agora era a hora de lembrar do sofrimento. Falando sobre morte. Quando uma pessoa está de luto, ela tem que viver o luto, sabia? Porque se não vive o luto, ele não passa. Isso os homens que entendem da mente humana que falam isso. E eu como pastor também sei disso. Se você não curtir o luto, não viver o luto, ele não passa nunca, ele vai ficar acompanhando você para sempre. Naquele dia, o povo tinha que se lembrar do seu sofrimento, porque ele deveria ir embora, sumir. Os discípulos, falando do Novo Testamento, eles tinham que olhar para o futuro. Mas para olhar para o futuro, você tem que resolver o passado. Porque se você não resolve o passado no presente, você compromete o futuro. E se você tem um passado para ser solucionado, é bom solucioná-lo, porque ele vai comprometer fatalmente o seu futuro. Solucione. Às vezes é muito melhor pedir desculpa, pedir perdão, ter humildade. Mas o que significa, voltando então aqui para a festa dos pães asmos? O que significa isso? Significa que nós temos que varrer a nossa casa espiritual, limpar do fermento do pecado a nossa casa espiritual. E se nós cremos que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, a lição que Deus deseja nos ensinar é que nós temos que varrer o lixo da nossa casa. Alguns historiadores, eles dizem o seguinte, que os judeus levaram tão a sério esse negócio, que não apenas eles tiravam o fermento, mas eles tiravam o mofo, o limo, tudo que tinha, eles lavavam a casa inteira, porque eles não queriam ter problema. Às vezes nós temos em casa um pouco de lixo, às vezes temos nas estantes lixo. A festa dos pães asmos nos ensina que nós temos que limpar o lixo. Se nós não limparmos o lixo, esse lixo vai comprometer a nossa casa espiritual. Vai comprometer. Eu prometi que falaria quais eram os sábados, ok? Então as festas, só para repetir: Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Em 2 das 7 festas não havia sábado especial. Na Páscoa e nas primícias. Aliás, quando a Bíblia usa a expressão Páscoa, em alguns momentos a expressão se confunde com pães asmos. Porque como as festas eram grudadas em dias seguidos, em alguns lugares trata-se da Páscoa como se estivesse tratando dos pães asmos. Ok? Bom, para completar os 7 sábados especiais, então nós tínhamos 2 sábados especiais. Na festa dos pães asmos, o 1º dia e o 7º dia. Não tínhamos na Páscoa nem nas primícias, ok? Aí depois nós tínhamos no Pentecostes, depois nós tínhamos lá para frente na expiação, depois nós tínhamos 2 sábados especiais lá nos tabernáculos.
Então, ao todo, eram 7 sábados especiais. O que esses sábados especiais têm a ver conosco? E eu vou dar uma explicação para você aqui, eu não vou cobrar nada por essa explicação, bem como nem pelo restante do sermão. A Bíblia lá no Novo Testamento diz: ninguém vos julgue por festas ou luas novas ou sábados. A Bíblia não está falando do sábado semanal. Veja como é importante você entender que também existem outros sábados na Bíblia, além do sábado semanal. Você não precisa ser enganado, a menos que queira, porque há pessoas que adoram serem enganadas. Aliás, é um circuito, é uma vibe do nosso tempo isso. A Bíblia diz que no fim dos tempos os homens enganariam e seriam enganados. E veja que as pessoas adoram ser enganadas, né? E são enganadas na frente assim, a olhos vistos. Você não precisa ser enganado. Eu quero ensinar uma outra coisa para você. 3 vezes ao ano, eram 7 festas, 7 sábados, mas em nem todas estas festas era obrigado ir à igreja. Mas em 3 delas, todos deveriam ir à igreja, ao santuário, em 3 delas. Nos pães asmos, no Pentecostes, que era conhecido também como a festa das semanas, e nos tabernáculos. Nessas 3 vezes que eles compareciam perante o Senhor, e se você quiser comprovar isso aqui, dá para dar uma olhadinha, ó, só pula um livro para frente aqui, encontre aí Deuteronômio. E eu prometo que esse será o último texto que eu vou ler hoje. Capítulo 16. 2 versinhos apenas, 16 e 17. 3 vezes ao ano, diz o texto bíblico. 3 vezes ao ano, Deuteronômio 16, 16 e 17. 3 vezes ao ano todo varão, entre ti, aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Quando? Na festa dos pães asmos, na festa das semanas, que é a festa do Pentecostes, e na festa dos tabernáculos. Agora aqui, o Senhor dá uma orientação extra, além, a mais. Ele diz assim: porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Nessas 3 festas, todos os varões do povo de Deus, eles deveriam comparecer perante o Senhor, e o Senhor falou assim: não pode ser de mãos vazias. 17, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Para alguns, aqui tem uma teologia fantástica, gente. Claro que eu não tenho tempo aqui de ficar explicando todos os detalhes da teologia para vocês. Mas, por exemplo, aqui está dizendo que deveria comparecer com uma oferta. A oferta deveria ser na medida em que a pessoa pudesse dar, e segundo, deveria ser de acordo com a bênção de Deus. O que é que vocês entendem aqui? Que Deus antes já tinha abençoado a pessoa, está certo? E aí a pessoa ia fazer uma oferta. Está correto ou está errado? Então vejam que, se um dia eu cair na besteira de falar para você aqui, traga o seu dinheiro aqui que você vai ser abençoado, você pode me apedrejar. Porque alguns que falam isso por aí, deveriam ser apedrejados. Porque a Bíblia diz que nós temos que dar conforme a bênção do Senhor. É diferente. Mas vamos para frente. A festa dos pães asmos. Eu vou terminar com essas coisas que vou falar para você. 40 anos depois dela ser instituída, Josué comemorou essa festa. Ele estava diante da cidade de Jericó, murada, fortificada. Orou ao Senhor, o Senhor mostrou para ele como deveria fazer, e ele comemorou a festa. Está na Bíblia, Josué capítulo 5, verso 11. Pode olhar se quiser.
Conceito do fermento. É o conceito do mal. Fermento é pecado. E a Bíblia diz que nós devemos nos livrar do fermento. Está na palavra do Senhor. Com o que eu poderia comparar o fermento? Eu poderia comparar o fermento com a hipocrisia. Eu poderia comparar o fermento com a maldade. Eu poderia comparar o fermento com a cobiça. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Já leram isso na Bíblia? Quem está em Cristo é nova criatura. O homem cobiçoso é o velho homem. O homem maldoso é o velho homem. O homem egoísta é o velho homem. É o homem fermentado. Deus dava para aquele povo uma semana para eles pensarem nessas coisas. Deus está dando para nós uma semana. Vocês sabiam que um dia nós não poderemos mais ter semana de oração? Vai chegar um dia que nós não vamos poder mais fazer semana de oração. Aliás, vai chegar um dia que nós não vamos poder nem nos reunir mais. E vai chegar. E eu estou orando para que chegue logo. E tomara a Deus que essa aqui fosse a última semana. É tempo de nós limparmos o fermento. Se Deus está falando isso para você e para mim, é porque Deus tem interesse em você e em mim, em nós. Ele tem interesse em nós. Nós não podemos viver na modalidade que o mundo aí fora vive, gente. Na mentira, na hipocrisia, na maldade. Nós temos que viver em humildade, com o coração aberto. Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ontem eu disse que às vezes nós pensamos que foram os judeus que mataram Jesus. Às vezes nós pensamos que foram os romanos. O Senhor Jesus ofereceu a sua vida gratuitamente. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, um dia de tristeza, de contrição, o Senhor Jesus passou no túmulo. O que isso tem a ensinar a você e a mim? Tem a ensinar a você e a mim que, quando eu limpo da minha vida o fermento do pecado, da maldade, da cobiça, a avareza vai embora, as doutrinas falsas vão embora, a injustiça vai embora, a cobiça vai embora, o falso zelo vai embora, que no passado nós chamávamos de zelo sem entendimento. Falso zelo vai embora. A omissão da justiça vai embora, a intolerância vai embora. Ninguém tem o direito de dar cusparadas no rosto do outro. Ninguém tem. Como também ninguém tem o direito de levantar a mão para o outro. Ninguém. Nós vivemos num momento de tremenda intolerância. Sabem por quê? É o fermento do pecado. Às vezes nós olhamos para o mal, não sabemos de onde ele vem. É o conflito, irmãos. Não é porque não educamos, não é porque não pregamos, não é porque não nos reunimos, não. O conflito é isso mesmo, e ele vai de mal a pior até o dia da volta de Jesus. E nós estaremos lá para encontrar com o Senhor Jesus, se nós tivermos passado pela festa dos pães asmos, tirado o fermento da nossa vida e deixado o Senhor Jesus construir uma nova vida dentro de nós. Por que você acha que Jesus falou assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Você acha que foi de bobeira que ele falou isso? Não. É porque ele sabe que eu preciso dele todo dia. E para me manter puro, leal, longe da maldade, eu preciso do Senhor Jesus, porque por mim mesmo eu não consigo. Por mim mesmo, se o cara buzina atrás de mim, eu vou descer e vou brigar com ele. Não é isso que acontece aí na cidade?
Mas esse é o homem fermentado. Seja sem fermento, por favor. Para terminar, só existe uma maneira de sermos sem fermento. O Senhor Jesus, habitando em nós, fazendo morada em nós, tomando as decisões por nós e realizando por nós aquilo que nós não podemos realizar. Thaís e a Bruna vão me ajudar agora. Venham aqui, filhas. E assim que elas terminarem de cantar, eu quero falar umas 2 ou 3 palavrinhas com você. esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, correu pra me salvar na cruz. Jesus tomou
pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Obrigado. Duas coisinhas, rapidamente. É impossível nós mesmos fazermos uma limpeza de todo o fermento do pecado que em nós habita. Mas o Senhor Jesus pode. Se você não estiver contente com a sua vida religiosa e quer fazer um pedido para Deus agora, para Deus ajudar você, para você passar por esse processo de limpeza, eu quero que você fique em pé. Eu quero que silenciosamente você fale com Deus o que é que você deseja de Deus. Segunda coisa. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Esse é o momento da transformação. Depois que eu terminar a oração, eu quero que você olhe no seu relógio depois, ou no seu smartphone, para ver que o culto durou 1 hora. E mesmo amanhã, que começam os testemunhos, e nós teremos até mais tempo para oração, não vai passar de 1 hora. Eu espero você aqui, às 8 amanhã. Lembrando que de segunda a quinta, às 8. E na sexta, em razão da Santa Ceia, às 7. Feche os olhos. Eu vou pedir para Deus conceder para cada um de nós o que nós estamos pedindo. Querido Pai, concede-nos a graça da liberdade sobre o fermento do pecado. Que nós sejamos em Cristo Jesus novas criaturas. Abençoa o teu povo, a tua herança, abençoa-nos, Senhor. E que a tua bondade nos acompanhe. Amanhã à noite estaremos de volta aqui, porque amanhã vamos ver a ressurreição de Jesus. Permita que tudo corra bem e que estejamos aqui para te louvar e aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.